O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para te trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Fique ligado! Eu sou a jornalista Giliane Grefe e estou aqui com o colega Araldo Neto. Tudo bem, Araldo? Tudo bem, Gili. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Inclusão de militares na reforma da Previdência do governo Bolsonaro ainda é incerta. Escolas federais têm melhor desempenho e custo menor do que as militares. A ADURGS Sindical assina termo para acompanhar assédio contra docentes, pesquisadores e alunos. Você sabe o que significa capitalizar a Previdência? Os bancos vão administrar a sua aposentadoria da forma escolhida por eles. Em vários países onde essa reforma foi aplicada, os trabalhadores faliram, gerando uma profunda crise social. Diga não à reforma da Previdência. A ADURGS Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. A ADURGS Sindical assinou um termo de cooperação para acompanhar casos que violem o direito de ensinar e de aprender. Segundo o documento, a entidade se compromete a acompanhar e encaminhar ao Ministério Público Federal denúncias de violências, assédios ou outras formas que configurem ação arbitrária contra professores, pesquisadores e estudantes no exercício de sua atividade. O termo foi assinado em parceria com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a Associação Brasileira de Antropologia, a Associação Brasileira de Ciência Política e a Sociedade Brasileira de Sociologia. O objetivo é proteger e dar garantias à liberdade docente, à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, expressar e divulgar o pensamento por meios de artigos, pareceres, relatórios, laudos, aulas, eventos acadêmicos, em conformidade com a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro determina que o Ministério da Educação passe a avaliar a implementação do modelo de educação cívico-militar nas escolas da rede pública, municipais e estaduais de todo o país. Segundo o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, a inspiração será a experiência dos colégios militares, que têm desempenho acima da média. Mas os resultados comprovam que colégios de aplicação e institutos federais, com ensino técnico paralelo ao ensino médio, são donos dos melhores resultados do país na escola pública. O vice-presidente da ADURGS, professor Lúcio Vieira, destaca que o principal desafio do governo deve ser o investimento de 10% do PIB em educação, antes de debater qual modelo de ensino é melhor. Então, em vez de o governo ficar discutindo esse assunto que tem que incentivar na escola cívico-militar, aí tem que pensar assim: o governo tem dinheiro, pretende aplicar os recursos previstos no Plano Nacional de Educação para a educação média, para a educação básica, mesmo com as limitações impostas da emenda constitucional 95, porque se o governo pretende aplicar aquilo que está previsto nos próximos anos para alcançar até os 10% do PIB para a educação, ok. Aí passamos a discutir qual é o melhor modelo. Os resultados dos institutos federais, em termos de educação básica, é melhor que os resultados das escolas militares, e é mais barato. Mas isso não resolve o problema. É uma polêmica secundária dentro do quadro que a gente está vivendo no país. Nós não temos que discutir com as escolas de colégios militares, que são boas escolas. E por que são boas escolas? Isso que a gente entender. Porque os institutos federais, as escolas federais, os colégios de aplicação são boas escolas. Mesmo porque os professores são bem remunerados, as estruturas físicas são adequadas ao ensino. Os
professores são bem qualificados, são mestres, são doutores, né, com especializações, né? Os alunos têm um atendimento adequado para seu nível de aprendizado, com condições físicas, materiais, espaços, um projeto curricular que seja capaz de dar conta das demandas que estão exigidas para hoje no mundo. E qual é o problema das escolas estaduais, principalmente das escolas estaduais? Que não existe nenhuma dessas condições. Então, se o governo, né, não se preocupar com isso, não vai sair do discurso. Não vai ficar uma polêmica falsa. O governo parece estar sendo muito mais voltado a fazer uma discussão ideológica. Ele já começou mal quando levanta que a responsabilidade de baixa qualidade do ensino é o viés ideológico de um currículo de cunho marxista e a ideologia de gênero. Isso é frágil, é pouco, é fraco. Isso desmerece a própria função de ministro de educação. A pessoa não pode fazer essas afirmações que não se sustentam em absolutamente nada. Apesar do bom desempenho e do custo menor, os institutos federais têm sofrido com a falta de recurso nos últimos anos. O principal motivo é a Emenda Constitucional 95, aprovada no governo Temer, que congela os gastos em educação e saúde pelos próximos 20 anos. Lúcio Vieira também espera que o novo governo apresente uma proposta séria, que fará com que o país avance na área da educação. O ministro, quando faz a sua posse, o que ele noticia é que é uma intenção de fortalecer essas instituições federais. Tá? O que ele tem dito, o que se apresenta, inclusive, no próprio site do MEC, a intenção de fortalecer, melhorar os investimentos na educação, né? Apostar nos setores de desenvolvimento profissional e tecnológico, nas pesquisas científicas, na extensão, na inovação, entre as escolas, dentro das universidades, e guarda aos institutos esse papel. O discurso que está contado, que está registrado, é isso. Agora, como é que vai fazer? Essa é a grande incógnita colocada. Porque, embora a Emenda Constitucional 95 contingencie recursos para áreas sociais, ela não diz que o corte tem que ser nessa ou naquela área. Então, como é que o governo vai trabalhar essa distribuição de recursos que ainda não se sabe? A própria lei de orçamento anual, ela permite que se sejam aplicados recursos federais no sentido de atender essas demandas necessárias para manter o padrão de qualidade nos institutos técnicos. Agora, como é que vai ser essa política que o novo ministro vai implementar? Não se sabe ainda. Nós estamos ainda gestionando no sentido de aceitar o ministro, para discutir essas questões todas que dizem respeito não só aos aspectos corporativos da categoria dos professores, em termos de valorização de carreira e de salário, mas também os investimentos para garantir a qualidade identificada nas instituições e a sua ampliação, sua implementação. Inclusive, é um projeto de lei tramitando agora que propõe algumas modificações nos institutos federais, entre os aspectos positivos da ampliação do número de campos e de institutos. Então, isso é bem-vindo. E existem outras questões a serem discutidas, qual é o principal mote, qual é a principal função que os institutos têm, que está recolocada em discussão aí. Então, o que a gente espera é que o governo ultrapasse esse momento histórico de quem está chegando com pouca nenhuma experiência na área de gestão e comece efetivamente agora a governar, no sentido de que ouça a sociedade e tenha presente à sociedade um projeto capaz de fazer com que o Brasil avance em termos educacionais e não recue. A lei que garante a alunos de qualquer nível de ensino a não realizar provas em dias de guarda religiosos foi publicada na última semana.
Proposta em 2003 pela Câmara dos Deputados, a lei tem como objetivo o respeito à liberdade de expressão religiosa e garante o direito de alunos da rede pública ou privada, em qualquer nível, exceto no ensino militar, de se ausentar de provas ou aulas marcadas para dias em que haja objeção religiosa para a realização de determinadas atividades. A lei foi aprovada em caráter conclusivo no dia 27 de novembro do ano passado e, após sanção presidencial, entrará em vigor em 60 dias. As instituições de ensino terão 2 anos para regulamentar a lei. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta, você confere. Prestes a ser apresentada ao Congresso Nacional, reforma da Previdência ainda traz incertezas sobre a inclusão dos militares. Já voltamos. Além de contar com a proteção de um sindicato que defende os interesses dos professores das instituições federais de ensino superior, o associado da Durg Sindical conta com descontos exclusivos em 37 estabelecimentos. Você paga menos para ir ao cinema, nas farmácias, nas livrarias e em muitos outros lugares. Acesse a página do sindicato e veja a lista completa dos convênios. Não perca tempo, associe-se. A Durg Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. Voltamos com o programa Durgs no Ar. Olha só, Gili, a participação dos militares na reforma da Previdência ganhou força nos últimos dias nas declarações de representantes do governo. No Brasil e em vários países do mundo, os militares têm regime de aposentadoria diferente do regime dos trabalhadores civis. Os ativos e inativos das Forças Armadas contribuem com 7,5% do salário bruto e outros 3,5% para assistência médico-hospitalar e se aposentam quando têm entre 45 e 49 anos de idade. Para o diretor de Relações Sindicais da Durg Sindical, Eduardo Rolim, não incluir os militares na reforma da Previdência seria perpetuar um grande privilégio que eles possuem em relação às demais carreiras. Essa questão dos militares é muito problemática, porque na realidade o argumento que eles usam para não participar da reforma é que eles a rigor estão sempre à disposição do Estado. Quando eles se reformam, eles não se aposentam. O que é uma mentira, porque na realidade o Brasil é um país que não tem mobilização dos militares da reforma, porque nós não entramos em guerra. É uma questão muito teórica essa, para justificar um efetivo privilégio que existe sim dos militares. Eles se aposentam muito mais cedo que os demais, e eles têm aposentadoria integral como um todo, inclusive hoje. E isso é uma diferença muito grande em relação a outras carreiras do Estado, em relação às carreiras dos professores. Então, pensar numa reforma da Previdência que não inclua os militares significa perpetuar essa distorção. Principalmente pelo fato de que o grande déficit, se a gente considera do jeito que eles falam, que é aquilo que entra todo ano e aquilo que sai todo ano, o déficit da Previdência Pública dos militares é muito maior do que o dos outros, proporcionalmente falando. Mas eu acho que essa não é a discussão. A discussão é que nós temos que preservar os direitos adquiridos. A reforma da Previdência já foi feita em 2004. Não existe efetivamente um déficit do jeito que eles falam, porque há outras fontes de financiamento que são previstas na Constituição, na questão da Seguridade Social, inclui saúde, previdência e assistência. E esse financiamento é feito por 3 fontes, que são aquilo que a gente paga, aquilo que o patrão paga, ou o governo, no nosso caso específico dos servidores públicos, e as contribuições dos impostos, COFINS, PIS, como 2 exemplos. Então, o que efetivamente não é considerado nessa conta é que nós vivemos um momento de recessão, causado inclusive por políticas recessivas que este governo e estes 2 governos, o atual que mantém a política econômica do anterior, tem praticado nos últimos anos e que efetivamente fizeram uma curva da diminuição do financiamento da Previdência, que é devida à diminuição da arrecadação de impostos. Então esse é o grande problema que tem que ser tocado. Nós precisamos sim de uma reforma tributária de verdade, uma reforma tributária que taxe os mais ricos e que efetivamente permita com que o país tenha mais recursos para aplicar nas áreas sociais. Agora, tudo isso está em jogo porque, na realidade, eles não querem mexer na reforma constitucional da Emenda 95, que foi feita em 2016, e que nos próximos 20 anos vai impedir que os gastos sociais aumentem acima da inflação. Esse é o grande problema do país hoje, que há uma efetiva mudança
na concepção nacional nos últimos 3 anos, de que os recursos públicos eles têm que ser usados para financiamento privado, financiamento do mercado financeiro especulativo. E se prevalecer a tese do Paulo Guedes, o ministro da Educação, isso vai piorar, porque na realidade ele quer implantar o sistema de capitalização individual, que é aquele no qual a pessoa sozinha tem que financiar a sua previdência. Como é o modelo chileno, que a gente já mostrou, inclusive, nas outras vezes, que há um desastre completo para a vida das pessoas. O governo pretende apresentar um primeiro esboço da nova proposta de reforma da Previdência nas próximas semanas, e o projeto deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional em fevereiro, quando os parlamentares retornam das férias. Eduardo Rolim afirma que a reforma da Previdência para os servidores públicos já foi feita. A reforma já foi feita no sentido de que, a partir de 2013, todos os servidores públicos que entraram têm que contribuir para a Previdência Complementar se quiserem uma aposentadoria melhor, porque, afinal, todos eles são limitados ao teto do Regime Geral de Previdência Social. O que, na prática, torna a Previdência dos servidores públicos exatamente igual da iniciativa privada. Ela não é exatamente igual por 2 motivos centrais. O primeiro é que o INSS, ele tem, além da possibilidade da nova regra dos 86-96, que começou esse ano, né? Era 85-95, ele tem o fator previdenciário para quem quiser se aposentar antes, coisa que não existe no setor público, mas ao contrário, os servidores públicos têm a limitação da idade, de 60 anos para homens, 55 para mulheres, ou 5 a menos no caso dos professores de ensino básico, coisa que também existe na iniciativa privada. Então, essencialmente, a Previdência é a mesma nos 2 casos. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. Ficamos por aqui. A técnica e a edição deste programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgs no ar nas terças-feiras às 13 horas na Rádio da Universidade ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da Durgs. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.